Boa tarde, né? Boa tarde para os meus amigos. E eu quero compartilhar algo de interesse daqueles que estudam a Bíblia, daqueles que gostam de estudar a Bíblia. E eu sempre procurei uma boa tradução de Bíblia, desde 1988. E eu conheci a Bíblia tradução na linguagem de hoje. E sempre gostei de fazer uma pesquisa, muito embora eu não seja um hermeneuta ou um exegeta, que são palavras sinônimas, né? A hermenêutica estuda os vários textos, as várias doutrinas que compõem a Bíblia. A exegese, o cara tem que ser um especialista em grego, hebraico e aramaico nos originais para poder interpretar a Bíblia, e é algo que eu não sou e também não conheço um amigo que seja um exegeta, né? Que seja especialista em grego e hebraico, né? Mas eu gosto de comparar versões de Bíblia e gosto também de estudar um pouco das versões que surgiram, chamado texto receptus. O texto receptus foi copiado, foram Bíblias editadas por Martim Lutero, por Wycliffe, por Erasmo de Roterdã, né? Por João Ferreira de Almeida. A Bíblia Sagrada no texto recepto, o texto recebido, o texto majoritário chamado, existe as duas de Almeida, a Almeida Corrigida Fiel e a Almeida Corrigida. Almeida Corrigida Fiel e Almeida Corrigida, né? E eu comprei esta Bíblia aqui muito boa. Eu não estou aqui para condenar a Bíblia, né? Porque todas são boas. Para comparação, para aqueles que estudam, né? A exegese, né? Que não tem um conhecimento aprofundado, né? Essa Bíblia aqui é baseada no texto crítico, né? Texto crítico. Então nós temos que... Existem dois textos chamados o texto recepto e o texto crítico. Essa Bíblia aqui, a NVI, NVT, são baseadas neste texto, que é o texto minoritário chamado, né? O texto crítico ou o texto minoritário. Também tem o texto sinático Vaticano. Mas só que nestas Bíblias aqui tem muito texto que não tem, que são comidos. Por exemplo, quando você lê o capítulo 16, 9 a 20 de Marcos, são 9 versículos que não está no texto crítico. E o texto crítico é utilizado pela maioria das faculdades teológicas, né? Um texto bom para comparação, porque se diz que se trata de um texto, uma minoria de um texto mais antigo. Só que o texto majoritário corresponde à maior parte. E tenho aqui na minha mão também a NVI. A NVI é uma Bíblia. Se você abrir a NVI e a NVT, você vai achar muita semelhança. E eu fiz um estudo aqui que existe 5.337 palavras omitidas só no Novo Testamento. Só nos Evangelhos existe 2.877 palavras omitidas só nos Evangelhos. Então, para quem quer fazer um estudo mais aprofundado, recomendável mesmo é a Almeida Corrigida Fiel ou a Almeida Corrigida. Eu quero te apresentar aqui alguns erros, né? Ou seja, que difere do texto recepto. O texto crítico difere do texto receptus. Por exemplo, aqui na NVI, capítulo 20, versículo 16 de Mateus diz assim: assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos. Aí quando você vai com uma Bíblia corrigida, diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa parte já não existe lá nesta Bíblia aqui, NVI, e nem na NVT. Por exemplo, quando você vai também para Marcos capítulo 2, na NVI, versículo 17 diz assim: ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Olha só, bem aqui encerra. Mas só que na corrigida está assim: chama os pecadores ao arrependimento. E alguns estudiosos dizem aqui que isso aqui é um ataque contra a doutrina da salvação, né? Então que você possa se ater. Vou mostrar outro aqui também. Aqui no capítulo 9, versículo 5 e 6 de Atos dos Apóstolos, diz assim, capítulo 9, versículo 5 e 6 diz assim: Saulo, Saulo. Aí aqui na NVI diz assim: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levanta-te, entra na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. É tirado algumas partes, por exemplo, Paulo tremendo, na corrigida diz assim: Paulo tremendo diz assim: Senhor, que queres que eu faça?
e o Senhor lhe disse: entra na cidade. Então é comida, muitas frases, né? Que você possa. É boa? Essa Bíblia é boa, sim? Quem sou eu para dizer que não seja, né? Porque eu não sou um exegeta, especialista em grego e hebraico. Mas só que tem muito texto comido. Por exemplo, no capítulo 5, versículo 7 da primeira carta de Coríntios diz assim: livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Olha só, bem aqui morre esta frase aqui na NVI, mas só que na corrigida é acrescentada: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Ou seja, foi por nós. Isso aqui dá uma sustentabilidade que Cristo não morreu por todos, porque tem uma doutrina aí que diz que Jesus não morreu por todos, foi apenas por alguns, mas nós cremos que Jesus morreu por todos. Então você tem que ter muito cuidado. Capítulo 6, versículo 20, também da primeira carta de Coríntios diz assim: portanto, glorifica a Deus com o seu próprio corpo. Aqui na NVI vai só até aqui, mas quando você vai para corrigir, diz assim: e no vosso espírito, o qual pertence a Deus. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o qual pertence a Deus. Na revista corrigida, né? Na Bíblia corrigida, diz desta maneira. Então você tem que ter muito cuidado. Tem muitos textos, como eu já falei. É muito extenso, muito longo. Só nos evangelhos são 2.877 palavras tiradas desta Bíblia, só nos evangelhos. E sem falar no Novo Testamento todo, que são 5.337. Então, é Bíblias boas para comparação. Isso aqui é a chamada Bíblia, a Bíblia textual. A Bíblia textual. Certos vendedores dizem que é o texto que fala, é o texto original, mas só que as palavras são omitidas do texto recepto, do texto que Almeida, do texto que Erasmo de Roterdã, do texto que Lutero, né? O texto que Lutero, pelos reformadores, que foi usado pelos reformadores. Aí então você... muito boa para comparação, para você saber o que é um côvado, para você saber o que é um tiro de flecha, para você saber o que é um denário, para você saber o que é jornada de um dia, 42 quilômetros, o tiro de flecha 100 metros, um côvado 45 centímetros. Tá bom? Que você possa estudar e fazer comparações, né? Que Deus possa te abençoar no estudo da Bíblia. Você que gosta. Não estou falando aqui com quem não gosta, porque tem crente que ele está 10 anos na igreja e ele não gosta de ler a Bíblia. Eu estou falando aqui com quem gosta, quer ser pregador da palavra do Senhor. Abraço a você, espero ter cooperado com este pequeno vídeo.